Falar de dinheiro é falar sobre um meio de troca que permite compras de bens e serviços. Até aqui, acaba sendo a definição universal que todos nós conhecemos sobre dinheiro. Até ali não há nenhum problema. Mas levanta-se uma grande questão. E se o dinheiro fosse um grande problema? Ou seja, esta é uma questão que nos leva para determinadas e diversas direções. Mas eu gostaria de trazer uma vertente mais ligada ao futebol, propriamente ligada ao futebol angolano. Trazer esta grande possibilidade e se o dinheiro não fosse um problema para o futebol angolano. Para isso, eu traria um outro sistema. Levar o conhecimento, ou seja, uma possibilidade e se o conhecimento fosse o grande diferencial. Vou trazer essa abordagem muito mais ampla. Porque assim, o futebol acaba sendo um desporto das multidões. Um desporto que eleva culturas e faz parte de algumas culturas. Quando se fala de futebol, deve-se ter em conta muitos aspectos. O Real Madrid chega a faturar por cada jogo mais de 10 milhões de euros. Ou seja, é um valor absurdo que, e se o dinheiro não fosse grande diferencial? Não teríamos a realidade que temos de diversos clubes. Mas ainda assim, levar a qualidade por intermédio do conhecimento do futebol angolano. Bem, o futebol angolano está uma realidade não muito, mas muito boa. Ou seja, está em um cenário que não é muito agradável para aquilo que é a realidade de países que almejam alcançar inúmeros patamares relacionados ao futebol. Mas eu gostaria de trazer imagens propriamente como esta. Imagens que não são muito boas para se ver, mas imagens como esta. Mas ter em conta é que abordar sobre dinheiro na vertente do futebol deve-se ter muito em conta que o conhecimento pode ser a grande alternativa. Bem, levantou-se a questão e se o dinheiro não fosse o grande problema? Para esta resolução seria o conhecimento. O conhecimento traria uma outra vertente, uma outra roupagem para aquilo que é a realidade do futebol angolano. Temos realidades não muito boas de se ver e que não é para determinados países que almejam grandes patamares. Porque vejamos, nós temos treinadores que estão à falta de licenças. Licenças são nada mais do que formações, capacitações que os treinadores estão em falta. E claramente que nós temos estruturas desportivas que estão em péssimas condições que de certa forma acaba tendo a falta de conhecimento para a gestão dessas mesmas estruturas. Ou seja, Angola está em uma realidade que está em falta de muito, mas muito fatores como o conhecimento que acaba fazendo toda a diferença. As estruturas desportivas que foram criadas na época do CAN de 2010 que Angola acabou organizando. Infelizmente, destas mesmas estruturas, com poucas estruturas estão em estados lamentáveis. O que faltou conhecimento para a gestão destes mesmos recintos. E ainda assim, é necessário o conhecimento para fazer a gestão como se deve ser. É necessário o conhecimento para termos treinadores, dirigentes no mais alto nível naquilo que é o futebol. Porque, de certa forma, o futebol é um grande impulsionador para uma determinada sociedade, porque vejamos, em determinadas realidades, o futebol é visto como um meio de sustentabilidade para alguns países. Eu não falo por falar, mas sim porque se nós repararmos para aquelas que são as grandes montras, ou seja, as realidades que acontecem realmente no futebol, como a Liga Inglesa, como o futebol belga, como o futebol português que está caminhando para esse sistema, porque vejamos, Portugal está caminhando de certa forma, já criou a Liga Portugal que acaba sendo por intermédio da Liga, acabou criando uma instituição que vai formando futuros dirigentes, futuros formadores, futuros intervenientes para aquilo que é o mercado de futebol. Ou seja, é para esse caminho que acredito eu que Angola deva seguir e claramente vai permitir alavancar aquele que é o mercado desportivo por intermédio de networking, fazendo ligações com grandes entidades que vão permitir os nossos futuros dirigentes, os nossos futuros técnicos terem habilitações necessárias para aquilo que é levar o futebol. Esta abordagem acaba sendo finalizada com o contexto da bola e claramente que Johan Cruyff, um grande nome daquilo que é a monta de futebol mundial, acaba dizendo: e se começa a pensar pelo dinheiro, tu estás pelo caminho errado. Pois é.